aleluia. Oh, a paz do Senhor, igreja. Oh, presença, oh, presença. Revaxerecanda, ravarabalabachai. Oh, presença. Oh, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Reganderevaxa. Oh, Deus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, Tu és lindo, Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua presença. O Senhor já está falando conosco desde o início. O Espírito Santo já está trabalhando desde o início. O Senhor já está se movimentando entre nós desde o início. Oh, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada. Oh, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Oh, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amém? Podem tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, Tu és Deus tremendo. Bom, igreja, aqui no capítulo 12 de Atos, muitas coisas já haviam acontecido em Jerusalém e em todas as outras regiões. Que já tinha um tempo da morte e ressurreição de Jesus. Sendo assim, já tinha acontecido o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E aqui no capítulo 12, os apóstolos, eles já entendiam perfeitamente qual era o propósito de vida deles. O que eles haviam sido gerados, o que eles tinham como missão, qual era o chamado deles. Eles já entendiam porque quando eles foram chamados, escolhidos por Jesus lá atrás, eles eram homens imaturos, inexperientes. E eu não estou falando somente por conta de idade, eu estou falando por todo um contexto. Eles não conseguiam compreender que a vida deles tinha propósito. Eles não conseguiam entender que eles foram gerados para um propósito. Então, naquela época, quando Jesus os chama, eles ainda eram inexperientes, e eu ouso dizer, até medrosos. Porque quando Jesus ele é preso, eles são tomados de um medo. Porque eles começam, quando Jesus é levado, eles começam a olhar Jesus de longe. Eles começam a examinar tudo de longe. Eles têm medo de estar ali próximo de Jesus, ao ponto de o próprio Pedro ter negado a Jesus. E
quando Jesus morre, esse medo ele só aumenta e eles passam a ficar ali apavorados, ao ponto deles se juntarem e ficarem ali aguardando, temendo pelas suas vidas. Só que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, assim como ele disse que faria. E aí Jesus, quando ressuscita, ele vai até os seus discípulos, então. E ali Jesus fica com aqueles homens mais 40 dias, ensinando, confortando, instruindo e mostrando para eles: ei, vocês foram gerados com um propósito. Há propósito na sua vida. Viva e exerça o chamado. Jesus fica 40 dias e aí sim ele vai aos céus. E quando Jesus vai aos céus, vem sobre eles o Espírito Santo de Deus. São batizados com fogo e eles passam a ser cheios do Espírito. E aonde eles iam, eles carregavam consigo o quê? A intrepidez, a ousadia do Espírito. Esses homens aqui no capítulo 12 de Atos entendiam perfeitamente o que era o chamado deles. Eles entenderam que eles foram projetados para algo nesta terra. Eles compreenderam que a vida deles tinha propósito. Eles estavam cheios do Espírito e eles compreenderam que nada nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Não tem como frustrar aquilo que o Senhor já decretou. Não tem como paralisar aquilo que o Senhor disse que faria. Pode até tentar, mas não consegue. E agora os discípulos, eles conseguem entender exatamente qual era o chamado deles, porque eles estavam cheios do Espírito. Eles estavam fazendo aquilo que eles haviam sido projetados para fazer. Eles entenderam o que era para ser feito. E eu entendo que viver uma vida de propósito, viver uma vida para Deus, viver uma vida em Cristo, não é. Eu não posso chegar aqui, diante de vocês, diante da igreja, e dizer é fácil. Porque não é. Nunca foi, não é e jamais será. Você entender que você foi gerada com um propósito e você querer viver este propósito, você viver uma vida em Cristo, é você entender que todos os dias você precisa renunciar o teu eu, renunciar a tua vontade para que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. É você entender que você precisa renunciar o pecado, pois você vive no mundo, mas você não compactua com as coisas deste mundo. É entender que você está vivendo aqui, mas é tudo passageiro e nada é sobre você, nada é sobre mim, é tudo sobre Ele. Então você entender que há um projeto e que você quer viver uma vida de propósito, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque nós não podemos deixar de viver aquilo que nós fomos projetados para viver por conta de medo. Nós não podemos deixar de viver aquilo que o Senhor nos gerou para viver por covardia. Imagina! O Senhor te deu vida, o Senhor soprou nas tuas narinas o fôlego de vida, então Ele projetou em você propósito. Se tem vida, tem uma expectativa sobre esta vida. Ketman, não é fácil, não é, mas sozinho você não está, não estamos, Ele está conosco em todo o tempo, a tua vida foi gerada para um propósito, então não permita que o acusador diga ao contrário. Não permita que ele diga a você que você foi um acaso, que você veio sem querer, que ninguém te quer, que você não foi desejada. Ei, o céu te desejou, o Senhor projetou a tua vida, Ele sonhou e planejou a tua vida.
Antes mesmo de nascer, o Senhor já te amava. Antes mesmo de você ser gerado, o Senhor já tinha a tua vida um propósito. Então não deixa de viver o propósito que Deus te gerou para viver por medo. Não deixa de viver o teu propósito por covardia. Continua caminhando em direção ao centro e à vontade de Deus. Se posiciona, mulher. Ah, homem, o que está te faltando para tomar posicionamento diante daquilo que o Senhor te chamou? Qual é a desculpa? É porque estão apontando o dedo? É porque estão dizendo que você não vai conseguir? Se você tem um Deus que projetou e tem expectativa na tua vida. Ah, mulher, eu tenho medo, eu sou covarde. Ei, se revista da unção, do poder do teu Deus. O Espírito que habita em você não é espírito de covardia, mas espírito de poder. Posicionamento. Posicionamento é o que o Senhor requer daqueles que Ele tem chamado. Posicionamento é o que o Senhor tem nos chamado. Permaneça onde Ele te colocou. Há um propósito na tua vida, há uma expectativa gerada no céu pela tua vida. Não para agora. Não para, não. Não desiste, não desiste. Continua mesmo mediante as dificuldades. Continua. Os apóstolos, eles agora entendiam que tinha um propósito. Eles compreendiam que eles haviam sido gerados para algo nesta terra e nada faria eles pararem. E antes aqui do capítulo 12 que lemos, a igreja foi formada. A igreja nasceu. E com o nascimento da igreja começaram o quê? As perseguições. Mas eles não pararam. Eles não pararam. Mesmo quando Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a morrer por amor a Cristo, por não negar a sua fé, não pararam. Estevão foi acusado de blasfêmia. Ele foi preso, foi levado diante de líderes religiosos, diante do povo e acusado. Ele está blasfemando. E aí eles estão acusando, eu imagino que eles estão pensando ali, agora a gente acusa ele, vamos colocar ele na frente dos líderes, vamos colocar ele na frente do povo, agora Estevão para. Mas eles colocaram Estevão ali diante daquele povo. Estevão fez um discurso, e ele falou, ele afirmou, ele mostrou que Jesus, ele sempre fez parte do plano da salvação para o homem. Ah, e o Senhor, Ele sempre fez parte. Ele estava desde o início. Ele era o verbo que se fez carne. Ele falou, ei, Jesus, Ele sempre esteve lá. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele falou ali na frente daquele povo. E mesmo que aquele povo não quisesse ouvir, Ele não parou. Nada ia parar Estevão. O povo falou assim, não parou agora não, calma aí. Pedras. Pegaram Estevão, jogaram e começaram a pegar pedras nas mãos. Agora Estevão para, vamos ameaçar de morte. Se colocar aqui na frente, se de todo mundo não resolveu, vamos ameaçar. Vamos ameaçar de morte pedras, Estevão. Olha as pedras, Estevão. E ele não parou. Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 8, se eu não me engano, 7, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para o alto e ele vê a glória de Deus.
Ele vê o céu aberto e ele diz em alta voz: eis que eu vejo o Filho do Homem, Jesus, ao lado de Deus Pai. O Senhor, Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. E mesmo que eles, mesmo assim, não quiseram ouvir e tacaram as pedras em Estevão e pensaram: morreu. Agora a igreja para. Só que a igreja tem dono. E o dono da igreja lá do céu olhando, eu imagino: meu filho, meu servo agora morreu. Agora a minha igreja rompe barreiras. Eles pensaram que a morte de Estevão pararia a igreja, mas o dono da igreja diz: agora a igreja rompe barreiras. Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e Judéia e Samaria, em todos os confins da terra. Não tem como paralisar a igreja do Senhor. Não tem como parar aquilo que o Senhor já determinou. Não tem como deter um homem e uma mulher determinado a exercer aquilo que Deus confiou na sua mão. Então, para que o medo? Se o Espírito em ti, ele é cheio de poder. Nada pode parar. Nada pode paralisar. Continua, continua. A igreja não parou. Nada conseguiu deter. As perseguições continuam até hoje, mas a igreja continua de pé. A igreja continua seguindo, não para. E tem mais, Deus, ele muda situações, ele muda quadros. Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja, mas teve um encontro com Jesus no meio do caminho para Damasco. É no meio do caminho. Por mais que o pensamento esteja totalmente ao contrário e voltado longe daquilo que Deus tem, quando Deus encontra, Ele muda todo o quadro. Ele muda toda a situação. A vida e a conversão de Paulo é um exemplo para nós. Porque quando a gente para e analisa o que foi a vida de Paulo, como foi a sua conversão, a gente entende que há solução. Em Lamentações diz: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Todas as vezes que chegarem para você e falar: para de orar por ele, desiste, viveu até hoje dessa forma, não vai melhorar. Se lembra da conversão de Paulo. Ei, para de buscar por ela. Imagina se você tivesse parado, irmã Áurea. Para de buscar, ela não tem mais jeito. Olha como está a vida, olha como está a situação, olha onde chegou. Lembre-se da conversão de Paulo. Se o Senhor, Ele libertou e mudou a história de Paulo, porque Ele não vai fazer isso na tua família, porque Ele não vai fazer isso com os seus. Se Ele libertou Paulo, porque Ele não vai libertar o teu marido se ele continua sendo o mesmo. Se Ele mudou a história de Paulo de perseguidor para um dos maiores pregadores do Evangelho, porque Ele não vai alcançar os teus filhos se o Espírito Santo continua agindo. Ele não mudou, Ele jamais vai mudar. Basta que você não desista, porque tem jeito sim. Tem solução, tem solução. Não desista, não para. Vá contra as expectativas do mundo. Vá contra o que as pessoas têm falado e achado de você. Para de ouvir o que está ao seu redor. São muitas falas. Foca naquele que te prometeu.
foca nele. Você tem promessa. Nós temos promessa. O Senhor haveria de não cumprir aquilo que Ele te liberou, que Ele falou que faria. Porque quando Deus ele te libera uma palavra, entenda, Ele não vai fazer, Ele já fez. Ele só está te preparando. Ele só está te moldando. Ele só está preparando o ambiente. Se Ele liberou, está feito. Então persista. Continua. Nós hoje ouvimos aqui testemunhos lindos da persistência em oração. Eu achei tão lindo o que o Senhor falou para a irmã Débora. Eu estou trabalhando em você, minha filha. Não, às vezes a gente acha, Deus está trabalhando nela, Deus está trabalhando nele, é Ele que precisa de trabalhar, e o Senhor fala, não, eu estou trabalhando nele, mas eu também estou trabalhando em você, eu também estou moldando você, eu também estou te forjando, eu estou te preparando para aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. O trabalhar não é só sobre aquele que oramos, mas o trabalhar começa em nós. Porque todas as vezes que a gente se coloca em intercessão, todas as vezes que a gente se coloca a orar por alguém, o trabalhar começa em nós. Nós primeiro somos fortalecidas, nós primeiro somos fortificados e trabalhados, e aí Deus vai moldando, e aí Deus vai fazendo e colocando a gente no plumo. Entra no plumo, filha, entra no plumo, filho. Enquanto eu trabalho em você, eu vou agindo nos teus. Aceita o trabalhar de Deus. Oh, aleluia. Então, Paulo se converteu, a igreja ia crescendo. Muitas coisas aconteceram antes do capítulo 12 de Atos. E aqui a gente fez aquele resumão do resumo, do capítulo 1 ao capítulo 11. E agora a gente entra aqui no capítulo 12 que lemos. E o primeiro versículo que lemos já nos informa da morte de Tiago. Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a morrer, primeiro apóstolo de Cristo a morrer. Ele foi morto a mando do rei Herodes, morto à espada. E Herodes, vendo que a morte de Tiago tinha alegrado os judeus, Herodes populista, queria ali atenção, queria o povo do seu lado, o que ele faz? Manda prender Pedro. E ele decide, vou apresentar Pedro para o povo depois da Páscoa. Ele sabia que a morte de Pedro ia ser pedida pelo povo, porque se a morte de Tiago foi satisfatória para eles, eles iriam ali provavelmente pedir a morte de Pedro também. E esse povo judeu que se alegrou com a morte de Tiago, e com a prisão de Pedro e a sua iminente morte, eram os judeus não convertidos. Eram os judeus que não haviam aceitado que Jesus, ele era, que ele é o Filho de Deus. Que ele veio para os seus, mas que eles rejeitaram. Eles não conseguiam aceitar. Eles não conseguiam concordar, mas o Senhor, Ele veio, e Ele veio por nós. Ei, Pedro estava preso por falar que o Senhor, Ele não fazia acepção de pessoas. Pedro foi preso por dizer que o Senhor, Ele veio sim para os seus, mas os seus não aceitaram. E aí a salvação através de Jesus não alcançou somente os judeus, mas também os não-judeus. Alcançou os gentios, todo aquele que confessa Ele como Senhor e Salvador. E graças a Deus, porque assim nós fomos alcançados.
Pedro estava preso por falar, ei, ele veio para todos, não há acepção. E foi o próprio Senhor que falou para Pedro numa revelação, numa visão. Está o céu aberto, um lençol branco e vários animais impuros, que dizia a lei. E a voz no céu por 3 vezes falava, Pedro, se alimenta. E Pedro por 3 vezes negou, dizendo, não, é impuro, não posso. E a voz no céu continuou e dizendo, ô Pedro, não chama de impuro o que eu já purifiquei. O Senhor, Ele veio para todos. Nós fomos limpos por Ele. A salvação nos alcançou. Nós fomos alcançados pela graça. Nós fomos justificados pelo sangue. Ele nos limpou. E graças a Deus por isso, porque o sacrifício de Jesus naquela cruz nos limpou, nos santificou, nos justificou e nos tornou limpos diante de Deus. E agora nós podemos nos apresentar diante do Pai com valor. Agora nós temos valor, o preço foi pago. Temos valor, porque Deus, Ele escolheu um povo, o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus, mas através do seu Filho Jesus, herdeiro de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros com Ele, nós fomos alcançados. Oh, meu irmão. Consegue entender esta graça? Consegue entender este amor que foi dispensado sobre as nossas vidas? Nós fomos escolhidos. A graça e o amor nos alcançou. E era isso que Pedro estava dizendo. Ele veio para todos. E ele foi preso. E ele estava ali preso. E nós lemos aqui que Pedro estava preso e estava dormindo. Nada abalava Pedro. Nada tirava a confiança de Pedro. Ele estava dormindo. Ele estava preso, mas ele estava dormindo, porque a confiança dele, já foi falado esta noite, eu amo Jesus, a confiança de Pedro estava no Senhor da vida dele. Nada ali podia abalar Pedro, porque a confiança não estava ali, a confiança estava no Senhor. Aleluia! E tem mais, Pedro tinha sua confiança inabalável, e ele sabia que ele foi preso, mas que tinha uma igreja em constante oração pela vida dele. Então Pedro podia descansar. Igreja, só quem está na guerra, só quem está no meio da batalha sabe a importância da intercessão e do descanso. Pedro estava preso, mas estava inabalável, porque Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Estava preso, inabalável, estava descansando porque ele sabia que tinha uma igreja intercedendo por ele. Quem está na guerra sabe a importância da intercessão e do descanso. Porque quando nós entramos em guerra, quando nós estamos em batalha, nós nos revestimos cada vez mais do Senhor. E o nosso espírito é fortalecido nele. Mas o nosso corpo continua precisando de cuidados. Porque quando estamos em guerra, vamos dizer que normalmente a gente ora 2 vezes ao dia. Mas se a gente entra em guerra, a gente passa a orar 3, 4. O espírito tem que estar fortalecido. Vamos dizer que normalmente a gente jejua 1 vez na semana. Mas se a gente entra em guerra, a gente jejua 3, 4. O espírito tem que estar fortalecido.
Talvez a gente tenha o costume de orar de madrugada só nos fins de semana, né? Porque aí pode acordar mais tarde. Tá em guerra, querido, a gente ora uma madrugada sim, a outra também. O espírito tem que estar fortalecido. O espírito se fortalece, mas o cuidado com o corpo não pode parar. Nós precisamos ter o cuidado com o templo do Espírito Santo. Não podemos negligenciá-lo. Precisamos nos alimentar para ficar em pé. Precisamos beber água para sobreviver. E, se necessário for, precisamos descansar. Entendamos que o Deus que nos chamou para guerrear, que Ele não... A gente não entra na guerra sozinho. A gente não entra por entrar, é Ele que nos convida, entra, filho. Entra, filho, comigo, eu estou contigo, eu sou o general. Eu vou na tua frente. O Deus que te convida a guerrear é o Deus que é soberano. É o Deus que sabe de tudo. É o Deus que cuida dos detalhes. É o Deus que sabe de todas as coisas. E Ele vai colocando tudo no lugar. E talvez, querido, talvez você está em guerra. E talvez aconteça com você o que aconteceu com Pedro. Ele nem precisou pedir oração. Ele nem abriu a boca para dizer, me ajuda. A igreja viu, está preso, vamos orar. Porque o Espírito Santo falou, ora, meu filho está preso. Talvez aconteça. Eu não estou dizendo aqui que não é para pedir. Em nome de Jesus, hein? Se houver necessidade, peça sim. Chame, fale, comunique aos santos, peça ajuda. Mas o que eu estou dizendo é que você tem um Deus que no meio da guerra, Ele pode fazer como Ele fez com Pedro. Ele mesmo levanta intercessores ao teu favor. Eu estou falando isso, experiência própria. Aconteceu com Pedro, acontece comigo. O Senhor já me levantou para orar por pessoas que eu nem imaginava que precisava de oração. E o Espírito me acorda e fala, ora. Tu obedece, né? A gente ora e depois a gente vai. Às vezes o Senhor nos permite saber o que estava acontecendo. Eu também vivenciei há pouco tempo atrás. Estava numa guerra. Oh, glória. E estava aqui orando, e estava clamando, e estava buscando. E aí foi a primeira madrugada, e eu não vou mentir não, meus queridos, eu queria bem dormir. Mas o Espírito falou, é tempo de orar, é tempo de orar. E aí fomos orar, e estou orando. Isso aqui é só para quem crê. Até quando eu estava dormindo, que eu cochilava, eu sonhei que eu estava orando. Até no sonho eu estava orando. E aí eu falei, Jesus, eu não vou dormir, Senhor. Aí eu acordava no outro dia, eu falei, vamos embora, Jesus, mais um dia, e ora, e vamos embora, Senhor, preciso de resposta, Pai. Chegou a outra noite, eu falei, vamos orar, Senhor. Eu falei, hoje eu durmo. E o Espírito dorme não. Vai orar, e vamos orar. E eu falei, Senhor, a gente ora um pouquinho, dorme um pouquinho. Não, vai orar. E fomos orar, e fui orar. Mas, gente, chegou no terceiro dia, eu acordei como? Eu falei, Senhor, eu estou cansada. Eu falei, Jesus, eu me esgotei, e agora? Meu corpo cansou. E eu passei meu dia ali, estou falando com o Senhor. E aí, quando chegou a noite, eu falei, Senhor, ainda não está resolvido, precisamos continuar a batalha. Quando deu por volta de meia-noite, eu falei com o Senhor em espírito, Deus, eu estou tão cansada. Eu sei que eu preciso continuar orando, mas eu estou tão cansada. Deixa eu dormir, Senhor. Só um pouquinho, deixa eu dormir. Eu orei em espírito, eu falei, só eu e o Senhor. E eu fui deitar, isso era por volta de meia-noite. Eu deitei. Oh, meus queridos, eu dormi a noite toda. Eu dormi da posição que eu deitei, eu acordei. Quando eu acordei, que eu olhei para o lado, eu não vi o Stefan, eu falei, será que ele está orando? Porque na minha mente era madrugada. Será que ele está orando? Eu olhei para o lado, eu falei, não, já passava das 9 horas da manhã. Eu falei, Jesus, eu dormi.
Eu falei, Senhor! E aí é um misto de alegria, porque eu dormi e um misto. Eu falei, meu Deus, eu não orei, e agora, Senhor? Mas eu fui para a cozinha fazer o meu café. Enquanto eu estou lá, eu recebo uma mensagem de áudio no meu WhatsApp da seguinte forma: bom dia, a paz do Senhor. Como você está? Você dormiu bem? E eu fiquei assim, aí eu respondi, bom dia, paz. Dormi muito bem, eu dormi a noite toda. Acordei quase agora, inclusive. O áudio volta. Glória a Deus por isso, porque por volta da meia-noite, o Senhor me acordou e falou, ora pela minha filha, e eu estou orando até agora. Ei, então descansa se for necessário, porque o Deus que te chamou para a guerra, Ele cuida de você. Ele levanta intercessores em teu favor. Descansa, confia, espera. Aconteceu como eu não sou melhor do que ninguém, então confia no Deus que tem te chamado para guerrear. Você só não pode retroceder. Você só não pode desistir, porque Ele vai estar contigo em todo o tempo. Então, meus queridos, Pedro estava lá e eu estou encerrando. Pedro estava dormindo. Pedro estava descansando porque ele entendia quem era o Senhor. Ele sabia que o Senhor já havia livrado eles antes. Porque lá no capítulo 5 conta que os apóstolos haviam sido presos por estar pregando o evangelho. Os saduceus, uma seita, prenderam e eles foram presos. E o anjo chega, abre a prisão, leva eles para fora e fala, continuem a pregar a palavra de vida. É só você não parar. É só não parar. É só você continuar a exercer o que Deus colocou nas tuas mãos. Eles podem até tentar, mas não tem como parar um homem e uma mulher que se posiciona. Pedro estava sabendo que o Senhor era poderoso para o livrar dali, caso ele quisesse. Mas Pedro também entendia que se o propósito de vida dele era chegar até aquele momento, ele estava disposto a morrer por Cristo. Então ele estava o quê? Dormindo. E ele estava literalmente descansando, porque lemos que veio uma luz muito forte quando o anjo chega. E Pedro nem se moveu. Pedro nem era com ele, ao ponto do anjo ter que caducar ele e falar, ei, ô Pedro, levanta depressa, Pedro. Levanta depressa. Aperta seu teu cinto aí, apluma essa tua roupa, coloca a sandália nos teus pés, veste a tua capa e me segue. Aleluia. Oh, aleluia. Eu concluo aqui por causa do nosso tempo, mas eu preciso falar só sobre esta frase que o anjo falou. Levanta-te depressa. Depressa. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu confesso que eu fiquei, por que depressa? Senhor, por que tinha que ser depressa? Por que tão rápido? Porque o que o anjo foi fazer era algo sobrenatural, era anjo, já começava por aí. Ele veio amando de Deus e quem ia impedir o agir do Senhor? Não tinha guarda, não tinha ninguém, podia ter milhares de guardas ali. Quem ia poder impedir o que o anjo veio para fazer, que era libertar Pedro? Então por que tinha que ser depressa? Por que tinha que ser rápido? Porque se a ação do anjo para libertar Pedro demorasse 5 minutos ou 5 horas, ninguém ia poder impedir do mesmo jeito. E aí eu fiquei pensando, por que tinha que ser depressa? E aí eu falei, Senhor,
Fala comigo. Por que tinha que ser depressa? E aí eu fui ler novamente. Eu até fechei aqui, mas deixa eu ler porque nós não lemos. Eu fui ler novamente o texto. E aí eu entendi quando eu cheguei no versículo 12. Que diz assim: e considerando ele nisso, considerando o quê? Que ele aqui já tinha sido liberto e que realmente não era uma visão e que Deus havia livrado ele da prisão. Então Pedro, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aí eu entendi o depressa. O depressa era o anjo tinha sido enviado por Deus. E a libertação do Pedro era a resposta de oração da igreja que orava. Depressa, Pedro! Tem um povo clamando e o Senhor ouviu o clamor. E você é resposta de oração. Vai depressa, Pedro! É depressa. Pode ser hoje o dia que o Senhor virá com resposta de oração para casa. Pode ser hoje o dia que o Senhor fala: depressa, depressa, eu ouvi o clamor. Depressa. Pode ser hoje o dia. Tu crê? Crê que é hoje? Você crê que você vai sair hoje aqui com a tua resposta? Você crê que tem resposta de oração? Você crê que você tem um Deus que envia anjo? Se você crê, eu creio. Eu creio, porque desde quando o Senhor falou isso comigo ontem, quando o Senhor falou, é depressa, porque eu ouvi o clamor da igreja. É depressa, porque o que o anjo foi fazer foi resposta de oração. Naquele momento que o Senhor falou, eu recebi: Senhor, eu creio que pode ser hoje o dia da resposta de oração para a minha vida. Se você crê, glorifica o nome do teu Deus, exalta o nome do Senhor e não abre mão daquilo que você tem pedido a Ele, porque pode ser hoje o dia da resposta do céu para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Que Deus possa continuar abençoando Diaconisa Ketma, como Deus falou conosco do início ao fim, O Senhor mandou a gente sossegar, aquietar e perseverar na oração. É através da oração que muitas chaves viram para as nossas vidas. É através da oração que milagres acontecem. E eu creio que Deus deu resposta para a gente nessa noite. Eu estou saindo daqui com uma resposta já. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero convidar aqui nossa pastora Késia, que no dia 3 esteve completando mais um ano de vida, na presença do Senhor. Não poderíamos deixar passar em branco. Quero passar para ela uma pequena lembrança, em nome das Mulheres Despertando Vidas Sérias. É o que você... Quero passar para o pastor Natanael fazer as considerações finais. Glória a Deus. É pastor, é fotógrafo. Toca ali, se vier os músicos. Cadê os fotógrafos da igreja aí? Não pode falhar não, gente. Meus irmãos, que noite abençoada, que louvores abençoados, como sentimos a presença de Deus, como Deus falou conosco do início ao fim. Uma palavra abençoada, nossa diaconisa Ketma. Deus abençoe todos os irmãos. Estamos muito felizes. Hoje, para nossa grande alegria, temos aqui 2 queridos visitantes que estão conosco. Nossa irmã Sabrina de Oliveira, da Igreja Renascer em Cristo. Cadê nossa querida irmã Sabrina? Está ali. Seja muito bem-vinda, irmã Sabrina. Glórias a Deus, que Deus te abençoe de uma forma gloriosa, que está dizendo que ela nos conheceu pelas redes sociais. Glória a Deus.
Também está conosco a nossa querida irmã Thaís, da Cunha Nunes. Cadê nossa irmã Thaís? Está ali. Seja muito bem-vinda, irmã Thaís. Aqui está dizendo que ela está, a irmã Sabrina da Renascer em Cristo, né? E a Thaís está procurando uma igreja. Achou. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vindas, irmãs. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Todos já são de casa. Como nós vamos dizer para os nossos queridos irmãos todos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre, porque nós amamos vocês. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo.